cubistas, no vídeo de hoje eu tenho uma participação muito especial de Santana. Ele vai responder algumas perguntas olhando do ponto de vista de um delegado da WCA. Então, para quem não sabe, ele já é delegado júnior há alguns meses e ele vai responder perguntas que vocês mandaram no Instagram sobre a WCA e sobre campeonatos, enfim. Bom, primeira pergunta, qual a pior parte de ser delegado e a melhor? Vamos lá, a pior parte de ser delegado, deixa eu começar pela melhor, né? A melhor parte de ser delegado, eu acho que conta muito pro ponto de vista financeiro. Porque como funciona? Se tem alguma região do Brasil que não tem delegado, isso acontece muito na região do norte. No nordeste tem alguns delegados que vão para vários estados, só que é mais umas regiões mais remotas, que não tem muito acesso à competição. Se alguém pede para falar, Gui, eu preciso que você delegue uma competição, eu até vou, mas acaba sendo os meus custos, eles os responsáveis, né? Eles acabam pagando transporte, alimentação, porque são eles que precisam. Então, no caso, por exemplo, sul-americano, a única coisa que eu paguei foi o transporte. A alimentação de 3, 4 dias, no caso, 4 dias, com mais hospedagem, foi por conta da organização mesmo. Agora, a pior parte de ser delegado é a parte burocrática, porque depois do campeonato você tem que fazer o envio dos resultados e você tem que fazer o relatório. E se alguma coisa não estiver de acordo com as normas da WCA, é uma pequena dor de cabeça, porque quem é da staff aí sabe que eles não são muito gentis assim, né? Eles dão uma puxada de orelha legal, mas eu acho que tem muito mais prós do que contras, né? É só você fazer tudo direitinho. Próxima pergunta, qual que é a maior dificuldade em organizar um campeonato? A maior parte, a pior, né? Que é a pergunta. A pior parte de organizar o campeonato é, primeiro, a parte mais difícil é você encontrar o lugar. Se você encontra o lugar, eu acho que você já resolveu uns 80% do problema. Você também tem que cuidar do cronograma, então você tem que pensar muito bem no cronograma que você quer fazer, porque dependendo da cidade que você vai fazer, se você fizer um cronograma, por exemplo, só de side events, não vai ter tanta gente que vai estar presente igual fosse um campeonato com as modalidades mais populares, né? Por exemplo, eu não vou conseguir atrair 30, 40 pessoas para um campeonato que só vai ter blind. Mas depois que você organizou o lugar e conseguiu um cronograma bacana, depois você só vai ter que ter a responsabilidade de cuidar mesmo, administrar a competição, e depois é só você enviar os resultados para o comitê e tá tudo certo. A competição tá lá postada e você pode ver os seus resultados lá. Terceira pergunta, qual foi a situação mais inusitada que você já presenciou em um campeonato? De mais inusitado, eu não tenho muitas situações porque faz pouco menos de um ano que eu virei delegado, mas foi uma coisa que aconteceu no UniVR. Um competidor me chamou e ele falou que ele possivelmente tinha recebido um scramble na última sova de 2x2. Só que na hora que eu pedi para ele o vídeo, para ver se realmente tinha recebido um scramble, que eu ia conferir com o embaralhamento, ele não tinha o vídeo, porque ele não tinha gravado. E mesmo assim eu decidi, não, deixa eu ir lá, né, deixa eu dar uma olhada no scramble para ver o que aconteceu. E assim que eu mostrei o scramble pra ele, ele embaralhou e ele falou que não sabia se era realmente aquilo lá. Isso me deixou um pouquinho irritado, pra falar a verdade, deu uma atrasada na competição. Mas aconteceu que a gente resolveu, ele fez a solve dele, a gente conseguiu um adicional e ficou tudo certo. Acho que de inusitado mesmo foi essa situação específica. E muita gente acha que as pessoas só gravam um vídeo pra postar e pra ter salvo, mas às vezes pode servir em alguma dúvida. Eu mesmo já tive casos que o vídeo que eu tava gravando serviu pra tirar alguma dúvida se era Miss Scrum ou não. Então se você puder, se não tiver nenhum problema, não custa nada gravar suas solves. Próxima pergunta, como faz pra virar delegado? É muito difícil, muito concorrido? Pode ter certeza absoluta que não é concorrido, ninguém quer ser delegado. Porque é uma responsabilidade que faz você mudar a sua visão de competidor para delegado. O que acontece? Para você ser um delegado, você é igual empresa, geralmente. Hoje em dia
só indicação. Você só entra com a indicação de um outro delegado. Quando você recebe a indicação de um delegado, esse delegado vai passar para o delegado sênior, que aqui na América Latina é o Marlon Marques, salve Marlon. Depois que você apresenta a candidatura de alguém, ele passa a ser um pré-candidato a delegado. Quando você vira pré-candidato a delegado, os delegados em si eles vão fazer uma avaliação do seu histórico de competidor, como você se porta em situações de, digamos assim, anormais, se você consegue lidar bem com pressão, assim, mas variadas situações. Se eles decidem que você pode ser apto a se tornar um delegado, eles vão enviar a sua candidatura para o board do WCA e depois eles vão fazer a aprovação. E se eles verem que você está apto, você passa a ser delegado trainee. O detalhe é que assim que você é um delegado trainee, você não é realmente propriamente um delegado. Você ainda vai precisar passar por um período de treinamento, por isso o nome trainee. E como você vai ser trainee, você vai ter sempre que estar com um delegado júnior para estar fazendo uma competição. Porque você primeiro tem que avaliar se vai ser realmente isso que você quer. Às vezes você acha que vai ser um delegado bacana, mas na hora você acha que não lida bem com a pressão, você não vai conseguir lidar bem com as tarefas. E se você vai conseguir cuidar exatamente do que está sendo proposto para você. Como que você vai lidar, você vai estar sendo avaliado pelo seu delegado júnior, né? Então, no fim de algumas competições, geralmente umas 3 ou 4, se você teve um desempenho satisfatório, você passa a ser delegado júnior e aí você pode estar delegando sozinho. Próxima pergunta, quem te deu o pontapé inicial para tu virar delegado? O pontapé inicial veio do Pedro Miranda, que inclusive está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Pedrinho, muitas felicidades. Aconteceu no Oficina 2022, na oficina que aconteceu lá em Campinas. Teve bastante delegado, né? O Renan era trainee, mas a gente também tinha o Alexandre, tínhamos o Enzo e O Pedro. o Pedro, isso, acabei de falar dele. A gente estava ajudando ele com a organização do campeonato, o Casaça também estava ajudando ele, né? O Matheus Casaça. E depois ele percebeu que a gente tinha um certo dom para estar lidando com organização, administrar determinadas coisas assim de competição, e ele me veio com a proposta se eu estava interessado em ser delegado. Ele perguntou pro Casaça também, o Casaça não demonstrou interesse, mas eu apresentei interesse, falei que pô, eu acho bacana, e um mês depois, mais ou menos, um mês e meio, eu já estava sendo trainee, e eu deleguei a minha primeira competição no SESI Santos com o Renan, e cerca de 3 meses depois eu fui promovido a delegado júnior. Isso aconteceu lá no Zoioff 2022, na segunda edição. Próxima pergunta, próximo campeonato em São Paulo, capital, que não seja apenas no sábado. Vamos lá. Campeonato é uma coisa que qualquer um pode estar organizando. Previsto no site da WCA, inclusive, se você está indo no site da WCA, na aba de competições, você pode ver todas as competições que vão estar sendo feitas, né? Tanto no lugar que você mora quanto em qualquer lugar do mundo. E a verdade é que é um pouco difícil de ser um campeonato apenas de domingo, né? Porque eu entendo que sábado é um dia que muitas pessoas trabalham, nem todo mundo pode ir. Então, se você vê que não tem muito campeonato na data que você está disponível, você mesmo pode estar organizando um. Se você encontrar um lugar bacana, você pode estar entrando em contato comigo. Eu vou estar deixando meu e-mail aí, para caso alguém tenha interesse. Eu vou estar delegando aí na região que você estiver. É só me apresentar o local e a gente vai conversando. Mas você pode estar organizando o campeonato que você quiser, no lugar que você quiser e na data que você quiser ir. Última pergunta, pode usar um cubo adesivado em camp? Olha, gente, pode estar usando o cubo adesivado, não tem razão para um cubo adesivado não ser utilizado, a não ser que seja um fibra de carbono. Não pode esse tipo de cubo, mas cubos que podem, cubos que não podem ser utilizados em competição, tá tudo no regulamento da WCA.
É só lá dar uma olhada que você tá tirando a maioria das suas dúvidas em relação ao que pode e o que não pode em competição. Um detalhe importante é você não utilizar duas logos no mesmo cubo, para não levar DNF, né, em competição. Não queria ter acontecido comigo, mas preste atenção. Aconteceu com uma amiga nossa, né? Uma pessoa que eu conheço. Uma pessoa que eu conheço. Mas não utilizem, mesmo que às vezes é uma logo que já tá no cubo, que veio de fábrica e você tem uma outra logo, então tomem cuidado com isso, mas tirando isso, vocês podem utilizar adesivo sem problema nenhum. E também, caso você ainda tenha dúvida do que pode ou não ser utilizado, é só mostrar pro delegado na hora que ele vai estar falando se você pode ou não estar usando aquele produto. Exatamente. Então foi isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram do Gui, se vocês tiverem alguma dúvida, o e-mail. Vocês podem mandar perguntando, se tiverem interesse em campeonato também, quiserem organizar, podem mandar mensagem pra ele. E eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Então foi isso, valeu e até o próximo.